quero chamar a sua atenção hoje para uma história bem interessante que nos ajuda a entender algumas vezes crises que nós estamos enfrentando. Vocês lembram de Agar? Quem foi Agar? Não é H da letra, né? Agar. Lembra quem foi? A serva de Sara, que a Sara, quando viu que Deus estava demorando para cumprir a promessa dela de dar Isaac, né? Ela então apressa as coisas e faz com que Abraão tenha um filho com ela, que acabou sendo Ismael, o pai da nação árabe. Só que o que aconteceu aqui é que Agar passa por um momento de crise muito importante, porque em Gênesis capítulo 16, o que acontece é que ela passa por uma crise com a senhora dela, né? Porque o que aconteceu? Ela concebe de Abrão, mas começa a se achar um pouco. E ela então começa a desprezar a sua senhora, e ela então é expulsa. Olha o que diz o texto. Ele começa assim em Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera filho nenhum. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, aí começam os problemas dela. Começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo. Então, olha só o que aconteceu. Estávamos aqui no meio de uma crise muito grande, por causa do próprio pecado dela. Ela começou a ser maltratada pela sua senhora e entrou nessa situação muito delicada, nessa crise que ela estava enfrentando, a ponto de fugir realmente de casa. E como vocês sabem, lá era um deserto, então ela fugiu para o meio do deserto. Deserto, vocês sabem que é um lugar árido. Então, fazendo para a gente um paralelo, a gente pode pensar em situações difíceis que Deus pode permitir que a gente entre. E você sabe muito bem que tem muitas coisas que Deus permite na vida da gente, situações difíceis, problemas, coisas que são obstáculos grandes, que Ele traz e Ele permite que aconteça. Ele mesmo provoca, vamos dizer assim, na nossa vida para fazer a gente crescer, para fazer a gente se desenvolver. Mas você concorda comigo que tem certas ocasiões que nós mesmos pisamos na bola? Já aconteceu isso com você? De você se meter numa encrenca? De você começar a fazer coisas ou fazer alguma coisa que de repente você se vê numa situação muito difícil? E agora você se vê no fundo do poço, você se vê numa situação que é um deserto e que a coisa parece que está tão feia que não dá para consertar? Agar estava nessa situação aqui agora. Então nós não estamos falando aqui de coisas que vão
vamos dizer assim, trazidas por Deus simplesmente para nos fazer crescer, como no caso de Jó, por exemplo, tá? Mas nós estamos falando de coisas que a gente provoca, que são coisas que vêm através do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado. O que fazer? Como remediar a situação e como consertar a situação? Eu acho que Deus, vocês sabem, a gente vai continuar lendo a história, Deus tratou Agar de uma tal forma que para nós é uma lição muito legal, porque eu acho que dá para a gente aprender da mesma forma. Tem vários detalhes aqui que eu não vou entrar, tá bom? Até porque o nosso tempo hoje é mais reduzido. Mas eu quero deixar com você 3 atitudes que foram tomadas aqui e que Deus coloca para Agar e que nas conversas que ele teve com Agar, nós podemos tomar para que a gente possa consertar a nossa vida, tá bom? Primeira atitude que a gente tem que ter é reconhecer a nossa situação, reconhecer a nossa debilidade, reconhecer onde nós estamos, em que situação nós estamos. Olha só, ele continua no versículo 6, no versículo 6 que a gente já leu, ela se vê maltratada por Sarai, a sua senhora. No versículo 7 ele fala assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então ela sabia onde ela estava, em que situação ela estava, e estava reconhecendo a sua situação. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, o que aconteceu? Nós temos que reconhecer. O problema é que muitas vezes, quando a gente erra, a gente não quer reconhecer o nosso próprio erro. A gente faz as coisas para consertar e a gente começa a dar desculpa, a gente começa tentar justificar o porquê nós estamos agindo daquela forma, ou porquê a coisa está sendo feita daquele jeito, e acaba não reconhecendo essa situação. Parece óbvio o que a gente está dizendo aqui, a reconhecer a nossa debilidade, reconhecer a nossa situação, mas não é tão óbvio assim. A gente precisa parar e reconhecer que a gente precisa mudar e buscar a solução de Deus. Fugir do problema ajuda muito a resolver. Concorda comigo? Sim ou não? Fugir do problema? Antes sim. Evitar sim. Evitar o problema sim. Mas fugir do problema, quando aconteceu, ajuda em alguma coisa? Ele vira para ela e fala: disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Ponto. O que você tem que fazer? Volta embora. Se arrepende, peça perdão e fica sob a orientação da sua senhora. É justamente isso que ela deveria fazer. Então, a ideia aqui é justamente essa, é a gente reconhecer o nosso erro, não fugir do problema, mas ficar na situação para conseguir consertar. E qual é então o segundo passo? Se a gente tem que reconhecer a nossa situação, o segundo passo é ouvir aquilo que Deus diz para a gente consertar. Claro que aqui na situação de Agar, o próprio Senhor Jesus Cristo audivelmente falou para ela o que ela tinha que fazer. Qual é o nosso recurso? Através do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, tem muito a nos ensinar. Lembra de 2 Timóteo 3,16, que fala que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a educação na justiça? É bem isso. São 4 coisas que a Bíblia nos ajuda quando a gente precisa corrigir as nossas atitudes. Ela educa, ela é útil para ensinar, para o ensino. Então ela vem para a gente e ensina o que a gente tem que fazer. Mas a gente, às vezes, pisa na bola. Então ela é útil para nos repreender. Ela vira para a gente e fala, opa, você está no caminho errado. Não é por aí. Agar, o que você está fazendo aqui no deserto? E ela não deixa a gente só na bronca. Ela também corrige. Ela ensina o caminho de volta e educa na justiça, mantém a gente no lugar. Então é muito importante a gente dar essa oportunidade da palavra de Deus falar nos nossos corações. Isso é muito importante. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente está lendo a nossa Bíblia, fazendo o nosso TSD, quando a gente está fazendo até a leitura bíblica anual. Você está começando a leitura bíblica anual? Novo Testamento, ou a Bíblia inteira, né? É muito legal. Através disso, a Bíblia fala com a gente. Quando a gente ouve as mensagens na igreja, eu fico triste, às vezes, quando eu estou pregando, e eu vejo pessoas que estão na igreja e que ficam voando, sabe? Parece que estão no mundo da lua. A pessoa está aqui, está recebendo uma instrução de Deus, tá vindo para ela um prato de comida bem, recheado, reforçado, né? E ela não está aproveitando disso, entendeu? Depois vai dar cabeçada lá fora. Então é muito importante a gente ouvir de verdade a palavra de Deus e confiar que a palavra de Deus realmente vai trazer a resposta para a gente nessas coisas todas. Olha a promessa que o anjo fez para Agar, nos versículos de 10 a 12. Dá uma olhada aqui, ó. Ele vira para ela e fala assim, disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, e assim por diante. O que ele está dizendo aqui é que ela ia ter um filho, e aquele filho ia ser abençoado pelo Senhor, apesar de ser um cara brutão. E vocês sabem, ele é o pai de quem? Você sabe que, enquanto Isaac é o pai dos judeus, Ismael é o pai de quem? Dos árabes. O pessoal que é exatamente o oposto os inimigos de Israel. Então, note que mesmo sendo, vamos dizer assim, um fruto de uma pisada na bola, Deus ainda abençoou quando ela se humilhou e voltou. Quando ela fez aquilo que precisava fazer, quando ela corrigiu aquilo que precisava, né? Primeira coisa é reconhecer seu estado, ouvir a palavra de Deus e qual seria o próximo passo natural? Quando você ouve, o que você tem que fazer? Obedecer, fazer, você já sabe, não precisa nem pregar, pode ir embora para casa. Não, mas é isso. É reagir de acordo com a vontade de Deus. Ah, pastor, eu já ouvi isso um monte de vezes. Mas por que então que a gente continua pecando? Por que então que a gente continua dando cabeçada? A gente precisa aprender que fazer a vontade de Deus sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Reconhecer a presença de Deus na vida da gente é aquilo que vai fazer com que a gente possa aprender a pecar menos. Às vezes a gente vê Deus, pensa em Deus quando está na igreja, ou quando está na presença de outros crentes. No dia a dia a gente nem vive
Deus? Quando está sozinho em casa, quando está na frente de uma televisão, quando está na frente do celular, do computador, muitas vezes nem lembra de Deus. Quando está no trabalho, quando está fazendo outras coisas que não estão ligadas aos crentes, à igreja, à Bíblia, não pensa em Deus. E aí é que a gente erra, aí é que a gente permite o pecado na vida da gente. Agar, no versículo 13, ela fala um negócio bem interessante. Ela fala assim, esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. E pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer Lahai Roi, que significa aquele que vive e me vê. Essa que é a coisa legal. Gente, quando é que a gente se afasta de Deus? Nunca. Nunca. Não, eu fiz a pergunta certa. Quando é que a gente consegue se afastar de Deus? Eu consigo deixar Deus lá do outro lado da rua? Eu posso não ligar para Ele. A gente fala que a gente se afasta de Deus, né? Você não está errado. A gente fala, eu consigo me afastar de Deus. Deus é que não se afasta de mim. A mim. Isso, porque emocionalmente, ou na mente, a gente vamos dizer assim, não presta atenção em Deus. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Eu não consigo deixar Deus do outro lado da rua. Eu não consigo entrar no meu quarto e falar, Deus, fica do lado de fora, dá licença, eu vou fechar a porta aqui e vou ficar aqui pecando sozinho. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me afastar de Deus. Para onde fugirei da tua vista, o salmista fala. Então, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente viva sem prestar atenção em Deus, Deus está presente com a gente. Deus está pertinho da gente. Então, isso é muito importante, isso é muito legal. Então, pessoal, que isso seja um incentivo para a gente poder ficar animado, para poder servir o Senhor. Mesmo quando a gente erra, nós vamos errar? Vamos. Mas não precisa ficar no erro. Não precisa ficar se lamentando. Basta reconhecer aquilo que aconteceu, descobrir como consertar e fazer, porque Deus vai estar pronto para nos abençoar. E nos abençoar muito, como fez aqui com Agar. Mas a gente tem que se posicionar. Ele não vai se posicionar por nós. Nós temos que nos posicionar para isso. Tá bom? Então que Deus abençoe a gente, para que a gente possa de verdade fazer isso, sem que a gente perca as bênçãos de Deus no final das contas. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por esse exemplo tão importante, maravilhoso. Pena que nós não conseguimos nos aprofundar muito nele agora, mas nos ajuda, Pai, a refletir em casa, nos ajuda a entender melhor, praticamente, essa ideia de retornar ao Senhor, de ter o Senhor presente com a gente o tempo todo, para que a gente possa de verdade sentir o Senhor e eliminar pecados da nossa vida. E quando a gente pecar, a gente correr rapidinho de volta para Ti. Pai, abençoa a gente, abençoa cada um dessa igreja, para que a gente não negligencie aquilo que é mais importante, que é o Senhor com a gente. Em nome de Jesus. Amém.